E aí, povo lindo! Esse é o Projeto de Vida Vitoriosa 2021. Fique à vontade, sinta-se em casa e seja mais um vitorioso em Cristo Jesus. Ó, não perde os outros, hein? Senhor, tu sondas e me conhece, Pai. E eu quero ser lançado, Senhor, como uma flecha, Pai, e acertar o alvo, Jesus. Sonda-me, Senhor. Aleluia, você que conhece, declare, cante conosco. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Peça a Ele para te encher. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Quebranta-nos, ó Pai. transforma-me, Enche-nos, ó Pai. usa-me, sonda-me,
Eu sou grato a Deus por estar aqui no 12º dia da campanha Projetando 2021. Durante esses 12 dias eu estive aqui assentado nessa cadeira, aproveitando cada palavra que Deus estava falando através do seu servo. E eu confesso que cada uma foi mais edificante do que a outra. E a responsabilidade da gente ao fechar uma campanha ela é grande demais, porque você precisa manter o nível de alimentação que o povo está recebendo, né, irmão? E eu sinceramente espero que Deus venha falar contigo. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 6. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler todos juntos. Esse versículo todo mundo conhece. Vamos lá? Vamos seguir por aqui. Vamos lá, vou começar, vocês vão comigo, tá bom? Vamos lá. E disse-lhe Jesus: Eu sou. Quem não jantou aí, diga amém. Quem jantou, diga glória a Deus. Ah, entendi. Por que vocês não estão lendo forte? Vamos ler de novo, então. Vai lá. E disse-lhe... Vamos aplaudir por essa palavra? Aleluia. Pode sentar, obrigado. Eu quero ser bastante fiel ao tema. E se o tema é falando com Deus, eu preciso ter condições para falar com Deus. E você vai cutucar o irmão que está do teu lado, vai falar, você tem condições de falar com Deus. Sabe por quê? Porque Jesus abriu o caminho. Pode glorificar a Deus, irmãos, porque isso é privilégio. Nós não tínhamos esse direito. Esse direito foi roubado. Esse direito ele foi tirado por causa do pecado. Vocês sabem que uma vez por ano o sacerdote ele tinha que adentrar o Santo dos Santos. 2 bodes eram preparados. Um era solto como bode expiatório. Era solto no deserto para que a representatividade do pecado fosse levada para longe. E o outro era sacrificado e o seu sangue era aspergido sobre o propiciatório da arca. Para que, naquele dia chamado Dia da Expiação, Deus pudesse perdoar os nossos pecados, ou o pecado da nação. Hoje, através do sacrifício vicário e expiatório de Cristo na cruz do Calvário, o seu sangue carmesim jorrou sobre a cruz. E esse sangue nos redimiu dos nossos pecados. E quando Jesus expira na cruz, algo extraordinário acontece. O véu da separação se rasga de cima a baixo. E a partir daquele momento, todas as pessoas, diga assim comigo, todas as pessoas que creem no sacrifício de Cristo
podem falar com Deus. Então agora eu não preciso do padre, eu não preciso do pastor, eu não preciso que ninguém faça intercessão por mim, como se essa pessoa tivesse mais privilégio do que eu. Você agora pode fechar os seus olhos e falar diretamente a Deus. E sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo que mora em você, ele vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. E a palavra de Deus diz que há um sumo sacerdote eterno, que está à direita de Deus e intercede por nós. Eu tenho uma boa notícia para você nesses 12 dias que você realizou o projeto. Existe alguém constantemente dizendo ao Pai, Ele é digno de receber, porque Ele crê no meu nome, está falando em meu nome. Eu paguei o preço para que esse projeto fosse uma realidade. Atende, ó Senhor. Então, meus queridos, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém pode chegar ao Pai senão por Ele. Então, pastor, me diga por que em 2021 eu preciso falar com Deus? Então, existem diversas formas de se preparar um sermão. E eu preparei esse sermão fazendo a pergunta para o próprio tema. Por que eu preciso falar com Deus em 2021? Qual é a necessidade de falar com Deus? Por que eu preciso falar com Deus? E eu enumerei aqui, dentre muitas coisas, algumas razões. Eu poderia passar a tarde inteira, o dia inteiro, os 12 dias, o ano inteiro, enumerando razões. Porque eu preciso falar com Deus. E ainda não encontraria palavras que me fossem suficientes para expressar quão grandes são as necessidades de falar com Deus. Então eu enumerei só algumas para glorificar a Deus com você. A primeira, porque eu preciso falar com Deus. Eu preciso falar com Deus por causa da sua providência. Eu preciso falar com Deus por causa da sua providência. Porque Deus é aquele que provê. Porque Deus é aquele que traz à existência aquilo que não existe, como se existisse. Por que eu preciso falar com Deus, pastor? Porque Deus é o Deus da providência. E se Ele é o Deus que providencia todas as coisas na minha vida, eu preciso falar com Ele. Quando o salmista está escrevendo o Salmo número 23, o que ele diz? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que ele está expressando? Ele está expressando a providência de Deus. Então eu quero profetizar na sua vida. Não vai faltar a providência de Deus na sua vida em 2021. Não vai faltar recursos, não vai faltar graça, não vai faltar nada para você, porque o Deus que você serve, o Deus que você acredita, o Deus que você adora, é aquele que provê todas as coisas aos seus servos. E se eu for viajar na Bíblia, se eu for viajar nas histórias bíblicas, eu vou ver um episódio atrás do outro, vendo Deus
providenciando, vendo Deus gerando milagre, vendo Deus realizando grandes coisas para providenciar na vida dos seus filhos. A palavra de Deus fala de um homem chamado Abraão, homem que obedeceu aos requisitos de Deus. E quando esse homem decide oferecer o seu próprio filho em obediência a Deus, a palavra de Deus diz assim, que quando ele sobe no monte e quando não há nenhum cordeiro para ser sacrificado, seu filho pergunta: está tudo preparado, mas aonde está a oferta para ser oferecida a Deus? A palavra de Abraão foi a seguinte: Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Porque Abraão, na sua intimidade com Deus, falando com Deus, entendeu que o Deus que ele servia era o Deus de toda a providência. Portanto, um crente deve ter na sua mente que ele não pode viver na terra sem viver debaixo da provisão de Deus. Eu vivo aqui, irmãos, na providência divina. Por mais que Freud tenha dito que a religião e que a crença em Deus é um refúgio da mentalidade humana, uma zona de conforto que nós encontramos para fugir dos nossos conflitos, para fugir dos nossos traumas, eu entendo o seguinte, que quando eu inspiro assim, ó, e solto esse ar, quem está providenciando ele é Deus. Esse ar que você está respirando é emprestado de Deus. Deus soprou nas suas narinas assim, ó, o fôlego de vida. E por isso que nós aqui devemos levantar as nossas mãos e, de certa forma, retribuir a Deus essa graça de ter o ar para respirar e dizer: bendito seja o nome do Senhor. E é por isso que a palavra diz assim: todo o ser que respira, louve ao Senhor, porque esse ar não nos pertence, foi Ele quem proveu para nós respirarmos para a sua glória. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. E ele diz mais: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E quando ele fala todos os dias da minha vida, ele não está falando só 12 dias, ele não está falando só o ano de 2021. Deus quer você num relacionamento íntimo com ele durante todos os seus dias. E o salmista entendeu dizendo: uma coisa pedi ao Senhor. O que ele está fazendo? Olha aqui para o meu nariz. Falando com Deus. Uma coisa pedi a quem? Ao Senhor. E a buscarei. Vontade divina relacionada com vontade humana. E ele está dizendo: e a buscarei, que possa habitar na casa do todos os dias da minha vida. Aí ele responde: o propósito, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Propósito relacionado ao que se aprende, porque no dia da adversidade, Ele vai me esconder no seu pavilhão e no oculto do seu tabernáculo me esconderá e vai me pôr sobre uma rocha inabalável chamada Jesus Cristo. Você pode perceber e ver que aquele que habita constantemente na casa de Deus é uma pessoa estruturada, emocionalmente, psicologicamente, mentalmente,
de forma sentimental e em todas as áreas, financeiramente. Ela é estruturada por quê? Porque ele está debaixo da promessa de Deus, ele está debaixo da graça de Deus, ele está debaixo do ensinamento constante de Deus, ele está sendo gerado por Deus todo dia, ministrado por Deus todo dia. Porque eu preciso falar com Deus em 2021? Por causa da falibilidade dos projetos humanos. Quem está falando isso não sou eu, não. Foi Tiago que falou isso. Como eu posso planejar acerca de futuro? Porque quem planeja não planeja, e planeja a curto, a médio e a longo prazo. Como eu posso planejar algo sem que antes o dono da vida seja consultado? Sem que aquele que permite eu viver na terra que ele criou, pelo poder da sua palavra, porque ele disse assim, haja e ouve. E a primeira lei da termodinâmica diz que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Só Deus tem poder para criar do nada. Quando você lê lá em Gênesis, você vai ver assim, e criou Deus. Aquele criar está lá no original, para. Para quer dizer criar do nada. Ele não pegou essa caixa e transformou em uma outra coisa. Ele criou pelo poder da sua palavra. E eu quero que você levante a sua mão, porque eu vou profetizar em nome de Jesus na sua vida. Do nada, Deus vai gerar projetos novos na sua vida. Do nada, Deus vai prover o recurso que você precisa. Do nada, Deus vai gerar a possibilidade que você precisa. Do nada, Deus vai gerar milagre na sua vida. Porque Deus não tem que explicar o porquê e nem para que Ele está fazendo. Ele faz porque Ele é dono do mundo. Ele é dono do universo. A sua palavra tem poder para fazer. Eu não posso planejar sem antes dizer, se Deus me permitir. Porque eu, na minha condição, eu não sou dono do espaço, eu não sou dono do tempo e nem tão pouco mando nas circunstâncias. Então eu preciso de alguém provendo isso para mim. Então por isso que eu não posso fazer nada sem falar com Deus. Eu fico encabulado, irmãos, como é que tem gente que vai fazer tantas coisas e não consulta a Deus, não ora a Deus, não pede direção para Deus, anda como um vento para todo lado, anda como folha jogada pelo vento para lá e para cá. Se você quer ser bem-sucedido, tudo que você for fazer, primeiro consulte a Deus. E Ele vai te orientar. E Ele vai te dar direção. Porque eu preciso falar com Deus em 2021 por causa da sua proteção. Por causa da sua proteção. Irmãos, existe um hino que o Ricardo e a Cíntia comporam, ou o Ricardo, né? Diz assim, protegido estou debaixo das asas do Onipotente. E eles falaram para mim que ele compôs essa canção depois que eu preguei uma palavra, não foi? Sobre isso. Irmão, a proteção de Deus é essencial. Você não pode viver sem ela. Porque assim como nós, irmãos, pensamos em segurança, pensamos no seguro do carro, pensamos no seguro de vida, pensamos até no seguro funerário, não podemos pensar em viver desprotegido. Não podemos pensar em viver, irmãos, expostos ao inimigo, como foi cantado nessa noite. Ele tem que estar onde? Abaixo dos nossos pés. Mas não é você que põe o adversário debaixo dos seus pés, não.
é por causa dele, por causa da glória dele, por causa do poder dele, por causa da palavra dele, por causa dos méritos dele. Então eu não posso viver, irmão, exposto. Tenho que viver como o salmista disse: em paz eu me deito. E logo pego, esse povo não está comigo. Em paz eu me deito, porque tu, ó Senhor, me faz repousar em o Deus que te protege. Você já viu você dormindo, irmão? O tanto que é uma presa fácil. Mas enquanto você está dormindo, o Senhor ordena anjos para estar na sua retaguarda. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansar. Então quem te protege não é qualquer guarda, não é qualquer arma. Quem te protege não é a cerca elétrica da sua casa, não é o segurança, não é o portão, não são os muros. Quem te protege de fato é aquele que cuida da sua vida, o Senhor dos senhores, o onipotente, o Senhor no qual você serve. E a palavra de Deus: se o Senhor não edificar a casa, bibliologia pura que eu estou pregando aqui, irmão. Bíblia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar cedo, comer os pães de dores. Inútil, a Bíblia diz, inútil vos será. Se Deus não tiver no seu negócio, se Deus não tiver no seu trabalho, se Deus não tiver nos seus projetos, se Deus não tiver no seu casamento, se Deus não tiver no seu empreendimento, se Deus não tiver no seu ministério, nada acontece efetivamente. Porque é Ele quem dá a luz, a graça e o sucesso contínuo na vida do seu servo. Vamos lá, por que eu preciso falar com Deus em 2021? Por causa da obediência à sua palavra. Vamos repetir? Por causa da a sua. E o que a palavra de Deus diz? Orai, orai, orai. Levanta cedo, ora. Vai para a cozinha, ora. Vai para a faculdade, ora. Vai deitar, ora. Vai comer, ora. Ora o tempo todo. Será que eu tenho que me ajoelhar, pastor? Será que eu tenho que aprontar-me todo para mim fazer uma oração? Não, meu irmão. Você pode orar em pensamento. Você pode trabalhar e estar orando. Você pode andar pela rua e estar orando. Você pode estar em qualquer lugar e estar orando, porque Deus, na sua onisciência, vai te ouvir. Então eu preciso falar com Deus e obedecer a sua palavra. Por que eu preciso falar com Deus em 2021? Porque a minha alma precisa de Deus. Irmão, você pode conhecer a Deus através das Escrituras, através de pesquisa, através da história. E há pessoas que buscam o Jesus histórico. Mas olha aqui para o meu nariz, tem gente perdendo o projeto, eu não estou nem aí. Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Quem está me usando aqui para falar é Deus. Você pode ter as suas demandas comigo, não gostar de mim e etc. Agora, quem está usando a minha boca é Deus. E se você quiser ser abençoado, receba a palavra. Porque ela está vindo de Deus para a sua vida. Meu irmão, porque a minha alma precisa de Deus. Sabe por que as pessoas estão se enchendo de depressão?
Eu acredito que a depressão é o mal do século e ela atinge as pessoas, é uma doença. Mas as pessoas estão priorizando demais as coisas dessa vida. O materialismo teológico. Deveras, irmãos, a gente pensar o seguinte: vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas ele vai me acrescentar. Mas se eu pegar o escopo da maioria dos projetos no cabeçalho do início, vai estar algum pedido particular que muitas vezes está concernendo a sua própria vida. Mas o meu cabeçalho, a primeira coisa que eu coloco, Pai, que eu continue na sua presença. O meu maior projeto é a salvação. A minha alma precisa de Deus, e Jesus sabia disso, e ele disse: nem só de pão viverá o homem. Esses dias eu peguei um irmão e disse para ele o seguinte: olha, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Você está achando que eu não falo, não, irmão? O que adianta você enricar, ganhar o mundo, ganhar fama, ganhar prestígio, casa, tesouros, e perder a sua salvação? Então não é só das coisas dessa vida que a gente vive. A graça barata transformou o evangelho na negociata. Ou seja, eu uso Deus para que Deus me dê as coisas que eu quero. Mas ninguém pode usar a Deus, não, irmão. Deus é soberano, Deus faz o que Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. E todas as coisas nas quais Ele realiza na minha vida, Ele faz pela sua bondade, pela sua misericórdia. Porque nós não merecemos nada, se formos olhar à luz da palavra. Porque eu preciso passar 2021 falando com Deus, porque Ele não pode estar fora dos meus projetos. Ele não pode estar alheio aos meus projetos. Sabe por quê? Olha aqui para o meu nariz. Porque Ele mesmo diz: sem mim, nada. João capítulo 15, versículo 5. Você não pode fazer nada sem Deus. Porque eu preciso passar 2021 falando com Deus. Porque a minha casa precisa de Deus. Você já imaginou uma casa sem Deus? É uma casa arruinada, irmão. Nós precisamos de Deus lá dentro da nossa casa, porque a igreja começa não é aqui, a igreja começa lá. Você não entendeu? Nós precisamos de Deus dentro da nossa casa, porque a igreja não começa na igreja, a igreja começa em casa. Você é o reflexo da sua casa, a igreja é o reflexo da sua família. Então, irmão, tudo que a gente expressa, tudo que a gente exterioriza nas nossas relações interpessoais aqui é reflexo do que a gente vive lá. As coisas mal resolvidas que a gente vive lá, os traumas que a gente herdou lá, a educação que a gente trouxe de lá, tudo é resultado de família. Por que a sociedade anda esse caos? Porque a família está destruída, porque os valores estão destruídos, porque os princípios não existem. Porque se falta temor. Ei, irmão, se você soubesse, é pesado, é profunda essa palavra que eu estou pregando. Então, meu irmão, vamos fazer da nossa igreja uma igreja que vem expressar de fato o que nós somos lá dentro da nossa casa. O que eu sou com a minha esposa, o que eu sou com os meus filhos. O que eu sou dentro das quatro paredes. Então é isso que Jesus está querendo. Morar na sua casa. Porque eu preciso falar com Deus em 2021. Porque Ele é a minha estrutura. Eu já estou terminando. Só falta essa aqui. Essa é a última que eu coloquei.
Porque Ele é a minha. Quem é a sua estrutura? Mas vamos pensar. Tem gente que fala, se o meu marido me largar, eu morro. Se eu perder esse emprego, nós estamos verbalizando ou estamos vivendo de fato a essência da pureza da sua palavra forte? Eu sei que é. Mas a Bíblia diz, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha, o que? Estrutura, é alicerce, é base. Base não se vê. Por que político não mexe com infraestrutura subterrânea? Porque não vê, ninguém vê. E na vida espiritual o princípio é o mesmo. Ninguém está vendo as bases, o seu alicerce, a sua fé, a sua fundamentação. Porque no período da bonança, olha aqui para o meu nariz, todas as edificações são seguras. Faz uma casa sem alicerce para você ver, e não venta e não chove, não acontece nada. O que vai acontecer? A casa está lá quietinha. Mas casa, eu só vou falar se você der um glória a Deus depois. Casa, ela não pode ser feita para cair. O prudente faz casa pensando na tempestade. O prudente faz casa para aguentar a adversidade. O prudente faz casa para ficar de pé. E eu vou concluir dizendo o seguinte. Quem aqui já viu a história dos 3 porquinhos? Só eu? É só depois dos 40? Não. Eu sei que vocês não quis falar, mas eu sei que vocês sabem. Então foram 3 porcos. E um porco fez uma casa de palha. Ah? Eu quero um menino para me ajudar aqui, irmão. Já que vocês, os grandes, não estão me dando moral, vou pegar um pequeno. Vem cá, meu filho, Isaac, vem cá. Você sabe essa história? Sabe? Sabe? Então vem cá me ajudar. Glória a Deus. Aleluia. Cabe me ajudar a contar essa história para esse povo. Sei que você sabe a história dos 3 porquinhos? Um porco, ele fez uma casa que jeito? A primeira. Não, só vai falar o que eu te perguntar. Então você vai pregar para mim daqui a pouco. Você vai falar assim. Eu vou te perguntar, você responde. Um porco fez uma casa de quê? A primeira. Oh. Quem sabe aqui? Quem? Vem cá, Sofia. Vem cá, minha filha. Rápido. Ligeiro para o povo ir embora. Você sabe essa história? O primeiro porco construiu a casa qual? Qual casa que ele construiu? De palha. De palha, beleza. E aí, quando ele construiu aquela casa, ele estava com a falsa sensação de que ele estava protegido, não era? Mas aí, depois que o lobo mal veio, o que ele fez? Ele correu para a casa de madeira. Não, filho, mas peraí, conta a história. Ele entrou na de palha primeiro, não foi? E aí, quem que soprou na casa? O lobo. O lobo. E a casa aguentou ou não? Caiu. É. E depois o outro fez a casa de quê? E aí o lobo mal soprou e o que aconteceu? Caiu. E aí o outro fez a casa de que jeito? Tijolo. E aí o lobo soprou, caiu? Não. Então dá glória a Deus. Amém. Por que não caiu? Porque ele fez pensando
Porque o que, mano? Então, por que a gente faz alicerce? É pensando, meu irmão, que nós não vamos viver só na bonança. 2021, irmão, vai ter vitória, mas vai ter luta. 2021 vai ter vitória, mas vai ter lágrima para derramar. Vai ter o lobo soprando na tua casa. 2021 é um ano, irmãos, em que Deus vai fazer você colher, mas vai ter muita praga tentando acabar com a sua semeadura. Mas uma coisa eu tenho para te dizer: Jesus é o alicerce da sua casa, meu irmão. E o diabo vai soprar até o papo estourar. E não vai cair! Não vai cair! Não vai cair! Soprou o vento, desceu a chuva, combateu aquela casa, mas ela não caiu. Porque ela estava edificada sobre. E aí, meu irmão, não é a crítica que vai te derrubar, não é, irmão, o falatório que vai te derrubar, nada vai, porque Jesus te sustenta, Jesus te protege, Jesus te fundamenta, e você está alicerçado na pedra de esquina, na pedra angular. Você não está fundamentado em filosofias humanas, você não está fundamentado, irmão, em nada que concerne essa vida. A sua estrutura é Jesus Cristo. Por isso ele disse para Pedro: Pedro, tu és pedrinha, mas sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. 2021 será o ano da consolidação da igreja na terra. Emanai covas clamanagaxéria. Olha aqui para o meu nariz que é profético. Você fez um escopo e o diabo fez outro. Você fez um, você acha que eu não vi o que você escreveu. Ele fez outro contraditório ao seu. Eu vou ser mais espiritual. Ele falou: vai não. Vai não, porque eu vou plantar internet na sua vida. Eu vou oferecer o melhor para você, como eu nunca ofereci. Você vai se corromper. Eu vou orar mais. Vai não, porque eu vou tomar o seu tempo. Eu vou para a igreja todo dia. Vai não, porque eu vou encher sua vida de embaraço. Tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz das igrejas. Você está achando que é só o seu escopo que vai funcionar? Só ele que está feito? O diabo já fez o dele. Mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Seu projeto não está debaixo da mão, seu projeto não está na mão de qualquer um, não. Seu projeto está na mão daquele que tudo pode. E nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido, como disse Jó. Eu sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, diz a palavra de Deus.